Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Givaldo Pereira Franco. Hoje nós vamos introduzir um novo capítulo, o 18, denominado Hábitos. E vamos introduzir essa primeira parte. É, já contextualizando um pouco, a gente pode perceber que hábito é aquilo que reiteradamente a gente faz, que constantemente, né, fazemos, que faz parte da nossa conduta, que faz parte da nossa rotina. E esses hábitos, né, eles não são apenas hábitos mentais, né? Também são hábitos, também são condutas, também são formas, pensamentos, também são tendências, né? Então, é interessante que Emmanuel é muito profícuo na obra dele em se referindo a isso, porque ele fala, né, e considerando esse paradigma da reencarnação, a gente pode perceber o seguinte: a gente não está aqui a primeira vez. Então, muito provavelmente, esses nossos hábitos que são tão arraigados dentro de nós, eles não são só dessa vida, né? Eles são um cultivo reiterado de muitas e muitas existências. E como diria Emmanuel, ele costuma dizer muito isso, que muitas vezes a gente vai e volta sem que pouca ou uma significativa mudança seja feita em relação aos nossos hábitos mentais, né, aos nossos hábitos de comportamento, às nossas tendências, né? Prossegue, começa, na verdade, Joana, dizendo o seguinte: a existência humana é caracterizada por hábitos. Todo indivíduo que não os tem socialmente considerados bom tem os maus. Então, hábitos temos todos, né? Essa forma, essas condutas, essa forma de se portar, essa forma de enxergar a vida, né? E se a gente não tem bons hábitos, nós temos os ruins, né? O ato gera o hábito e este constitui uma diferente natureza que se incorpora à conduta. Então a gente vai fazendo tanto aquilo que muitas vezes a gente acredita que a gente é aquilo, de tanto que a gente faz, né? Isso também é uma verdade. Isso vai se incorporando em quem nós somos, a nossa forma de ser, tamanho o tanto que isso é arraigado dentro de nós, né? O hábito é responsável pelo caráter do ser humano, tornando-o digno ou vulgar, conforme a contextura emocional de que se reveste, porquanto os valores que exornam a personalidade definem-lhe a forma de ser. Quem nós somos, né? No final das contas, quem nós somos? Aquilo que constantemente a gente pensa, aquilo que constantemente a gente faz, né? Então, na verdade, é sobre isso, a gente pensar que virtudes a gente cultiva dentro de nós, porque isso também vai dizer do que externamente acontece, que é cuidar desse mundo íntimo, que é cuidar desse coração, né? A vida oferece recursos preciosos que nem sempre são valorizados conforme deveriam em face da imperfeição humana, resultado dos hábitos nefastos adquiridos nos períodos precedentes do seu desenvolvimento espiritual e moral. Se a gente para pensar nisso, a gente percebe o seguinte, que de fato a nossa vida, os nossos dias, eles são uma sucessão de oportunidades e que muitas vezes a gente tão pouco as aproveita, né? E cada vez que a gente deixa passar essa oportunidade, a vida nos concede novas, é verdade, mas sempre um cadinho mais complicadas, né? Então, olha, a vida oferece recursos preciosos que nem sempre são valorizados conforme deveriam. O mote, na verdade, dessa lição vai dizer sobre isso, do quanto muitas vezes a gente já tem de recursos, de pessoas, de afetos ao nosso redor, né, de circunstâncias favoráveis e a gente tão fixado em querer mais e estar descontente com a realidade, a gente não consegue se apropriar dessa beleza, dessa singeleza que existe nos nossos dias, mesmo que desafiadores, né? Então, ela vem dizer muito isso, assim, olha, se a gente soubesse aproveitar a vida, se a gente soubesse de fato viver, todas seriam as oportunidades em que a gente aprenderia, que a gente evoluiria, porque tudo vai então se transformar em uma circunstância adequada para que a gente se transforme em um ser humano melhor, né? E é verdade que a lei de justiça existe, né? E que nós temos muitos equívocos, né? E temos um passado ali um pouco sombrio,
Mas também é verdade que temos um Deus de misericórdia, né, que prontamente nos conduz a novos caminhos, a novas escolhas, a novas oportunidades, e muitas vezes a gente não percebe, porque não é como a gente gostaria, porque não é da forma como a gente imaginou, porque a gente queria que fosse de uma outra forma, né? Então, a gente vai criando assim, uma série de subterfúgios, a realidade está aí. Né? E como se diz, a gente não negocia com a realidade e muitas vezes a gente briga com ela, né? A gente não só não quer aceitá-la, como quer negociar com a verdade, com a vida que está aí. E que também tem uma beleza, é, que a gente precisa realmente se apropriar dela, para que extraia as lições, então, adequadas, né? Arraigados no comportamento, procedentes dos instintos dominadores, tornam-se terríveis manifestações que retêm nos processos atrasados da evolução. Vai falar um pouco muito sobre a gratidão também, sobre isso da gente ter olhos bons para ver a vida, para ver as pessoas, para ver a nossa realidade, as oportunidades como um todo, né? E, inclusive, Joana tem um outro livro fantástico, que é a Psicologia da Gratidão, que ela vai falando que a gratidão ela também é um treino, como uma virtude. A gente muito fala aqui sobre virtude, que virtude ela não nasce pronta, ela não nasce do dia para o outro, são treinos, são voos pequenos que a gente vai fazendo em direção a isso, mas que é preciso começar, e não só começar, acalentar isso dentro de nós. Então, sermos esses seres humanos gratos, né? Tem uma parte do livro que Joana fala isso, assim, que a gente saiba ser grato, que a gente saiba ser grato às coisas que não aconteceram e a gente nem sabe que não aconteceu algo de ruim, sabe? Porque muitas vezes, né, algumas circunstâncias negativas nos chegam, mas a grande verdade é que também, pela misericórdia divina, há muita coisa que a gente é poupado, que poderia nos acontecer e que não aconteceu, ainda bem, né? Então, pensando sobre isso. Através dos hábitos são expressas as emoções e aspirações, geralmente aquelas que se mantêm como atavismos perturbadores, exigindo que a razão e o descobrimento das excelentes faculdades da alegria e do bem-viver reformulem-nos, dando início a novos atos que hão de se converter em automatismos felizes. Então, olhando a nossa vida, as nossas tendências, se é para um pessimismo ou se já é para um otimismo, que também não é ingênuo, mas que existe, né? Essa esperança mesmo, de fato, é olhar para as nossas tendências e falar: consigo mudar, posso mudar, dá certo, né? E como ela diz ali, insistir, porque daqui a pouco isso que para a gente é pequeno, que isso que para a gente ainda não é algo trivial ou algo comum, daqui a pouco vai ser, é treino, né? Dando início a novos atos que hão de se converter em automatismos felizes. Então, toda essa nossa movimentação agora de mudar de hábitos, de mudar de crenças, né, de formas de ver a vida, de pensamentos, isso que para a gente hoje é tão difícil, né, que é essa abrir veredas mesmo, abrir uma nova estrada. Eu já estou acostumada com uma estrada, uma forma de pensar, uma forma de ser, uma forma de viver, de reagir, né? E quando a gente toma esse contato com quem nós somos, e muitas vezes o quão destrutivos são as crenças, nossos pensamentos, nossas formas de viver, esse é um primeiro passo, né? Mas em olhando para isso, qual é o segundo passo, então, né? Que a gente possa olhar para tudo isso e falar, tudo bem, até agora foi assim, foi dessa forma, vamos para uma nova forma de viver e de ver a vida. Então, abrir novas estradas. Então, é normal, né? Vai ter muito mato ali, vai ter muita coisa ali para a gente abrir essa vereda. Vai ser difícil, é um novo caminho, mas algum dia vai ser automatismo e que a gente não perca essa esperança. Algum dia isso vai ser automatismo. Hoje, isso que para mim é tão difícil, já foi tão difícil de ver, né? Agora ainda tem que mudar, ainda tem que começar esse processo de mudar. Um dia vai ser automatismo também. Como decorrência disso, os hábitos de não valorizar o que se tem em detrimento do que não se possui, que certamente não faz falta de imediato, surgem as queixas e as reclamações, o vocabulário chulo e descortês, as atitudes vulgares e descomprometidas. Olha, né? É isso, a gente se fixa naquilo que a gente não tem, e como diz Joana, não é só se fixar nisso e ficar queixoso, né? Em se lamentar em demasia, mas como ela diz aqui certamente não faz falta de imediato.
Então, é isso, né? A gente olha muito para a vida do outro, para a forma como a vida dos outros é, aquilo que acontece, né? E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, poxa, mas eu queria que tanta coisa fosse diferente, que a vida fosse tão diferente, mas não é. Não é, e a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades, né? Saber realmente se transformar e saber ser grato pelo que a gente tem. Porque esse também é o caminho, inclusive, para mais bênçãos chegarem, né? Porque imagina, é, essa lamentação, essa queixa nos deixa ali no patamar de energia muito baixinho, né? A gratidão, ela eleva mesmo essa nutrição espiritual de que a gente precisa, né? É quase como uma vacina contra a queixa, contra a lamentação. E não é viver em um mundo em que nada de ruim possa acontecer, não é isso. Mas é porque isso nos dá força para superar os nossos obstáculos e que para aí sim conseguir uma nova realidade. Porque, veja, a realidade não muda porque a gente não gosta ou não aceita. A realidade muda a partir do momento em que eu tomo consciência da minha realidade, em que eu me autorresponsabilizo por aquilo que acontece e falo, vou mudar, vou fazer diferente. As coisas a partir de agora vão ser melhores, né? Então, essa gratidão, né, por aquilo que a gente vive, tem... Esses dias eu vi um vídeo muito bacana de um rapaz que, segundo ele ligou para uma senhora que ele conhece e perguntou, né, aquela pergunta normal, e aí, como é que a senhora tá? E ele falou que achou curioso e muito bacana a resposta dela, que foi o seguinte, né? Em geral, ou a gente fala tá bem quando mesmo quando não tá. Muitas vezes a gente fala que não tá bem, mas no caso dela, ela foi além. Ela falou: olha, estou tendo as experiências que eu preciso para evoluir. Isso é um senso de realidade belíssimo porque não foi vítima, não reclamou das circunstâncias, não se vitimou, né? Pelo contrário, está ali aceitando, olhando com aquilo como um presente, uma oportunidade de, olha, estou tendo as experiências que eu preciso para evoluir. Então, está olhando para aquilo, também não está fugindo, também não está negando, entende? Então, é essa batalha mesmo que a gente precisa. Olha, é isso que tem para hoje. Mas vamos trabalhar nisso daqui que a gente tem para hoje, por mais que eu, né, se dependesse de mim, eu gostaria de estar vivendo de uma outra forma, de um novo modo de ser. Ainda não, mas quem sabe um dia, né? Seria de muito bom alvitre que se fizesse uma lista de tudo quanto se tem é valioso, seja a respeito de pessoas, de coisas e de sentimentos. Então, olha que exercício bonito, né? Em vez da gente olhar para o lado descontente, queixoso, querendo mais ou não aceitando a vida tal qual ela se apresenta para nós, diz aqui, Joana, vamos fazer uma lista daquilo que a gente tem? Seja de sentimentos, seja de pessoas, seja de circunstâncias que estão na nossa vida. E isso é muito interessante, né? Pode parecer assim, ah, mas isso é algo banal, não preciso escrever, eu já sei. Escreve. A gente tem ótimas surpresas escrevendo as coisas, né? A gente tem ótima surpresa. Ali fica mais claro, ali muita coisa vem à tona, né, nessa escrita. Então, que a gente possa escrever mesmo. Olha, escreve o que que é importante para você, escreve, né, o que que já tem de valioso na sua vida. E é um treino. Né? A partir do momento que a gente vê e reconhece o que tem de bom e constantemente a gente lê aquilo, a gente se nutre daquilo que a gente já tem, né? E é muito interessante como a gente banaliza as nossas conquistas, né? Conquistas que há muito tempo foram sonhadas, desejadas, que muitas vezes demoraram muito, a gente conquista e logo no dia seguinte ah, tudo bem, agora eu quero uma outra coisa. E não sabe valorizar aquilo, não sabe continuar valorizando, né? E dando sentido para aquilo ali. Não, sempre mais, agora eu quero uma outra coisa, né? E é como se diz, não vai saciar, principalmente as coisas materiais, né? Se diz ali que, por maior que seja o seu sonho, em 15 dias mais ou menos, você volta a ter o mesmo nível de felicidade que antes de comprar esse carro, essa casa, ou qualquer coisa que a gente olhou e quis muito um dia. A gente pode aplicar na nossa própria vida, né? Olhar a nossa própria vida e perceber, poxa. Tiveram conquistas materiais que eu quis muito, foram muito legais, mas que não passou muito tempo, depois já estava mesmo nível de felicidade. Ou então, não, eu acho que eu consigo mais, eu quero mais, eu posso mais, e aí nunca está satisfeito.
né? Não sabe valor e continuar dando valor àquilo, né? Tá sempre em busca desse mais, que não vai cessar, né? A relação que se apresentaria muito expressiva, confirmando que a vida não são as ambições que se perseguem, mas deve converter-se em um hino de gratidão pelo que se pode desfrutar e sequer tem sido valorizado. Então é olhar as nossas bases, né? Falar, poxa, quanto disso que tem na minha vida hoje já foi um sonho, foi uma conquista tão árdua, eu demorei tanto, né? Gente, parece que é isso, essa nutrição espiritual que vai nos nutrindo em caminhos muito profundos dentro de nós, né? Então, que isso seja um cultivo mesmo, que seja o nosso hábito valorizar aquilo que a gente tem, né? E saber reconhecer e saber ver as coisas, porque em geral o que que acontece, né? Quando a gente perde, muitas vezes, se a gente não dá valor às coisas, às vezes a gente perde uma pessoa, perde algo que está perto de nós, né? Seja de forma momentânea ou definitiva, a gente vai olhar para aquilo e vai falar, poxa, eu não valorizei, não fiz meu melhor. Travando contato com essa pessoa, com essa situação, com essa circunstância, eu poderia sim, né? Poderia sim ter continuado a entender isso como algo muito valoroso. E valoroso que é, porque é isso, né? Quando a gente sacraliza algo, quando a gente vê valor naquilo, constantemente a gente se nutre daquilo, né? Só do fato daquilo continuar existindo na nossa vida já gera em nós esse processo de gratidão, a gente já se nutre, a gente vai se nutrindo espiritualmente disso, né? E vai continuando dando o nosso melhor, né? Em uma análise sucinta que seja em torno da organização fisiológica, das bênçãos dos sentidos, do funcionamento dos órgãos, da saúde, da lucidez mental e do equilíbrio emocional, seria fácil constatar que tudo são concessões de Deus para a felicidade de todos. Então, ainda tem essa compreensão profunda, né? Cada vez que a gente adentra mais a vida, vai falar, olha, eu não possuo nada, né? Nada é meu, né? Nada é propriedade minha de verdade para sempre, né? Eu tenho usufruto disso, a vida me concedeu isso para que eu lide com isso de uma forma saudável e para que transforme isso em algo mais belo, seja as minhas relações, seja aquilo que eu tenho de patrimônio, seja material ou espiritual, né? Tudo é concessão de Deus, né? Como diria Emmanuel, em tudo tem Deus, em tudo, né? E a gente precisa ver esse sagrado em tudo. E ao ver esse sagrado e ter gratidão por esse sagrado, né, a gente realmente vai se nutrindo e vai criando esse hábito de. Não é que não possa ter mais ou que não se possa crescer, seja materialmente, seja espiritualmente, mas é porque, por incrível que pareça, o caminho para que tudo isso aconteça é quando a gente já é grato pelo que a gente tem, né? É quando a gente já olha com bons olhos para o que tem e fala: que bom que tudo isso foi me concedido. Porque isso gera uma abundância mesmo, né? Essa energia que flui, que circula e que vai nos levar a outros patamares, né? Por incrível que pareça, não é o contrário, né? Se assim for feito, logo surge o sentimento da gratidão, que deve exornar a existência humana em todos os momentos. Olha, ainda tem isso, sabe? Há muitas coisas das quais a gente é poupado. Tem uma mensagem, não vou me recordar o nome dela, não é o amigo oculto, que fala isso, né? Que as bênçãos em geral elas são escondidas e a gente não vê, porque na verdade a gente tem muitos livramentos em forma de situações, inclusive que para nós são desagradáveis, mas que se for ver é um ganho espiritual e mais do que isso, né? É uma forma que a vida teve de nos evitar males ainda maiores e nos conduzir para os melhores caminhos. Então, veja, a gente não tem nem essa percepção. Se a gente não consegue nem agradecer aquilo que a gente consegue olhar e falar, nossa, que bom isso que eu já tenho na minha vida, que foi muito bom, que foi uma conquista muito agradável. Imagina ter essa gratidão por várias e várias, inclusive dores, né, pelas quais a gente passou e que nos trouxe até aqui e que fizeram sentido e que nos fizeram evoluir.
Mas é um hábito que a gente vai conquistando, que a gente vai criando a partir das nossas experiências também. É falar, olha, foi difícil, foi ruim, mas não é que eu cresci, né? Não é que essa experiência me trouxe, assim, um aprimoramento espiritual que eu não teria, que eu não alcançaria de uma outra forma, infelizmente, né? Nada obstante, as pessoas queixam-se de qualquer limite, dos pequenos impedimentos, das ocorrências naturais do processo existencial, reclamando sempre. Então, né, falando do cultivo desse hábito da gratidão e falando desse hábito que muitas vezes a gente tem de ser queixoso, de se lamentar. E, gente, não adianta. A gente não transforma ninguém se queixando e se lamentando, a gente não transforma situações que se complicam ainda mais, né? É como a gente, eu gosto muito desse exemplo, porque a reclamação, a queixa, contumaz ali toda hora, é como se a gente tivesse uma situação difícil, né? Como se a gente estivesse na lama. E aí, nesse movimento, muitas vezes ainda muito comum que a gente tem, né, de se manter nessa queixa, nessa lamentação, nessa tristeza, como se a gente estivesse chafurdando na lama. Ou seja, nem tô só na lama, eu tô cada vez me enterrando mais, tô cada vez me enterrando mais e não é esse o caminho. Não é assim que a gente vai sair do lamaçal, né? Não é condenando a vida, as pessoas, não é se lamentando, se queixando, não é, né? Então, o quanto esses nossos hábitos também geram não só uma atmosfera pesada em quem convive conosco, mas também muitas vezes causam resoluções nas pessoas que desejam muitas vezes se afastar de nós, né? O que tomam realmente decisões a partir disso. Olha, eu nunca consigo agradar, nunca tá bom o suficiente, não tem como, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? O quanto essa queixa, essa lamentação não nos prende em um local do qual a gente não sai e que é muito ruim. E que a gente não vai sair. Dessa forma não vai, não consegue. Existem as exceções, aquelas que dizem respeito às existências destituídas dos formosos patrimônios referidos por necessidades provacionais ou expiatórias, mesmo assim desenhando a futura felicidade após esse trânsito mais difícil. Então, olha, ele fala, olha, as existências em geral, elas têm muitas bênçãos que a gente ainda não consegue ver. Há algumas existências realmente um pouco mais difíceis, né? Mas que também, e eu acho isso também muito bonito da doutrina espírita, de nos mostrar que, olha, se isso não pode ser resolvido agora, uma hora vai. Eu me lembro que recentemente eu estava no supermercado e me veio isso de uma forma assim tão direta, sabe? E eu olhando a vida, a cena comum das pessoas, como se fosse assim, olha, um dia a gente vai ter que batalhar para mudar esses cenários difíceis e um dia isso vai passar, né? E quanto antes a gente se dispor, né, a olhar um cenário desafiador na nossa vida, ou ver que tem, poxa, tem tanta coisa aqui que tá difícil, tudo bem, né? É verdade, há momentos na nossa vida que são mais difíceis mesmo, mas que a gente não olhe para isso de uma forma vitimada ou como sendo algo injusto, mas olha para isso falando, olha, no que eu puder fazer, eu vou me transformar. E se isso não se transformar agora, nesse momento, um dia vai. Porque, como diz, né, eu me recordo muito também de uma palestra do Haroldo que eu vi há muitos anos atrás, em um momento muito difícil da minha vida, e que ele falava isso, né, que ele recebeu essa mensagem, né, de que todo sofrimento tem data certa para acabar, e tem. Porque a dor, ela tem seus limites justos. A gente não vai doer para sempre, né? As nossas dores, os nossos obstáculos, inclusive, eles vão ser modificados, serão outros, mas serão outros, né? Aquilo que hoje nos dói, aquilo que hoje nos é difícil, daqui a pouco, se a gente estiver olhando para essa situação, curando essa situação, se propondo a transformar, aí além disso, uma hora vai dar, né? Pode não ser agora, pode não ser daqui a um ano, mas uma hora vai dar. E que a gente, de fato, trave essa batalha, porque uma hora, né, essas dores, esses obstáculos vão cessar. E vai depender do nosso comportamento, esse tempo também, né, vai depender de como a gente passa pela situação, né? E que a gente tenha esse ânimo
de aprender com a situação, de aprender a ser criativo no sentido de se desafiar, encontrar soluções e muitas vezes de suportar mesmo com serenidade, porque há casos em que a gente não tem muito a fazer, não tem uma ação tão proativa, mas na maioria dos casos a gente tem sim formas sempre melhores de interagir com aquela situação, de transformar aquilo, né? Quantos corações afetuosos em torno da existência, a partir dos pais, mestres, amigos e conhecidos que se fizeram companheiros de jornada, constituindo uma verdadeira dádiva da vida. Então a gente está tão acostumado com essas pessoas, né? Os nossos pais, a nossa família, né? Que a gente deixa de olhar para isso e deixa de valorizar isso. Quanto já a vida já não nos facilita com muitos laços afetivos, né? Seja de amizade, seja na própria família, que nos reabastecem. E por essas pessoas em geral estarem ali, a gente não costuma ver, não costuma valorizar, não costuma reconhecer. Né? Quando na verdade é um ganho muito grande para a gente ter a ajuda dessas pessoas ali constantemente do nosso lado, caminhando conosco, né? E o quanto o fato de tê-las ali perto sempre, a gente deixa de olhar, de valorizar, de ver que aquilo é bonito, de que tem uma importância grande, de que não é pequeno, não, né? Que isso foi um presente da vida para nos ajudar a caminhar mais leves, né, na nossa jornada. O essencial para a caminhada evolutiva, todos possuem em forma de coisas que se fazem importantes para o desempenho das tarefas. E quando escasseiam, razões existem para que assim ocorra, tornando-se lição de grande sabedoria em torno do necessário e do supérfluo que existem no mundo. Olha o que a Joana está falando, né? Todo mundo tem aquilo de que necessita para viver, para se transformar, para evoluir. Tem as situações ali necessárias, né, para se desenvolver, para atuar nesse palco da vida. E se não as tem, né, olha que ela fala. E se momentaneamente não as tem, é uma lição em torno do necessário e do supérfluo. Isso também é interessante, em grandes momentos de dor, a gente tem em geral essa percepção, né? Em geral, a gente é muito queixoso, se lamenta muito daquelas pequenas contrariedades. Quando vem algo que é realmente grande, né? Uma dor maior, a gente olha, né? Poxa, eu perdi tanto tempo, eu perdi tanta energia em tantos problemas pequenos, né? Ou seja, eu poderia estar vivendo esse tempo todo de uma forma mais tranquila, feliz, serena e grata, para guardar energia para os grandes e necessários problemas e enfrentamentos, né? Em geral, a gente vai perceber isso. Olha, gastei energia à toa aqui nessas coisas pequenas do dia a dia, não soube aproveitar esse momento que para mim não era bom, mas hoje vejo que na verdade era. Então a gente vai vendo muito isso, né? O quanto a gente é realmente insatisfeito, o quanto muitas vezes a gente não consegue ver a beleza ali dos momentos, né? E quando eles passam e quando as dores reais chegam, você olha para trás e fala: Poxa, eu poderia ter aproveitado melhor tudo isso. Eu poderia ter olhado para tudo isso que para mim ainda era pouco, mas que hoje eu vejo que era muito, que eu podia ser feliz, que dava, né? Então, para que a gente faça esse exercício também, né? Há sempre reclamações e queixas insensatas pelo que é secundário e desnecessário, que se supõe faltar quando se está abarrotado do indispensável e com excedentes numerosos. Então, a vida está difícil, a gente está vivendo um momento mais complicado. Também é uma das formas da gente se curar ou amenizar as nossas dores, olhar para as bênçãos que a gente já tem, né? Em geral, a gente olha para aquilo que a gente não tem ou para aquilo que a gente perdeu, quando o exercício seria: deixa eu me nutrir e deixa de verdade eu reconhecer aquilo que ainda permanece da minha vida, apesar de tudo, né? Então, às vezes, a gente tem uma pequena contrariedade em uma área ou uma perda, né, em uma determinada área, mas aí é pensar assim: e o tanto que a vida ainda é generosa e me permite viver de tantas boas formas, tantas outras áreas da minha vida, né? Se é assim agora, nesse momento, nessa área. Daqui a pouco isso muda, daqui a pouco isso se transforma também, a partir de como eu me posiciono, a partir daquilo que eu aprendo, a partir daquilo que eu me comprometo, né, a fazer diferente, né? Todo sofrimento tem data certa para acabar.
e que enquanto o sofrimento existe em outras áreas da nossa vida, que a gente saiba reconhecer aquilo que ficou, que permaneceu, que está ali, que está dando frutos, né? Porque em geral a vida é isso. A vida não está completamente destruída em todas as áreas. Muitas vezes vivenciamos dores muito grandes em uma determinada área, mas nas outras as coisas fluem um pouco mais tranquilas, né? Inclusive, muitas vezes a gente prospera em outras áreas, mesmo em dores assim muito dilacerantes em outras. Então, que a gente saiba observar também essa complexidade da vida, né? Ter esses bons olhos de ver a vida, de ver a realidade, de reconhecer, né? Outros valores como a fé, a esperança, a alegria, a honestidade, a confiança, os sentimentos que enriquecem a vida, aguardam ser reconhecidos a fim de multiplicar-se. Olha essa síntese. Tudo isso aguarda ser reconhecido para que seja multiplicado. Então, muitas vezes a gente acha que em reclamando, em vendo a falta, aquilo que não tem, aquilo vai se transformar na nossa vida e o cenário vai se desenvolver, quando na verdade o caminho não é esse, né? É ser grato pelo pouco que a gente tem, para que então a gente possa sim ser capaz de, quando chegar um muito, a gente multiplicar ainda mais. Tem uma mensagem do Emmanuel, que eu também não vou lembrar agora o nome, mas ela fala muito sobre isso, né? De quem é fiel no pouco. Olha, em geral, aquela pessoa que é fiel no pouco, que sabe ser grato, que sabe reconhecer o valor disso, mesmo diante da escassez, se ele é fiel ali, quando a vida lhe der muito, né? Muito provavelmente ele vai continuar sendo fiel nesse muito. Agora, aquele que só vê beleza, que só vê realmente sentido, se for algo grandioso, enquanto aquilo não vem, não é feliz, não reconhece, não valoriza o que tem, e muito provavelmente, se aquilo vier a acontecer na sua vida, grandioso que é, vai perder, porque a pessoa vai estar sempre atrás de mais e mais, aquilo não vai ser suficiente. Então. E na nossa vida é assim, a gente vai percebendo isso, né? Uma pessoa que de repente, do nada, ficou muito rica, por exemplo, a gente vê, né? Isso já mais no mundo material, a gente vê esses grandes ganhadores aí da Mega Sena, que de repente, né, acordaram ricos sem um esforço assim próprio, né? Maior, proporcional ao esforço ali, vai perder rápido, porque não sabe gerir o dinheiro, né? Porque não sabe no que tem que investir. Então, o dinheiro, da mesma forma que veio rápido, vai rápido também. Inclusive, tem, né, vários casos desse. Quando muitas vezes aquela pessoa que muitas vezes viveu em restrição na vida, privado de muita coisa, né? Privado do supérfluo, vivendo com o mínimo ali, né? Se ela sabe gerir aquele dinheiro, o dia que ela ganha um pouco mais, consequentemente, né? Aquilo continua sendo um hábito e aquilo se multiplica ainda mais porque é algo que ela já vem treinando na vida dela. Então, imagina, porque na vida material é isso, na vida espiritual também, né? Então, que a gente aprenda que os momentos de escassez existem e que eles são tão valiosos quanto os momentos de abundância. Eu sei que é difícil, mas, mas faz sentido mesmo. E mais, que a gente olhe hoje para a nossa vida, reconheça aquilo que a gente tem, aquilo que a gente muito lutou, aquilo que a gente muito desejou e que hoje ainda está de pé na nossa vida, mesmo diante de dores, mesmo diante de outros obstáculos, né? Saibamos ser gratos por aquilo que a gente tem, também é um hábito. Esse hábito de reconhecer, de valorizar e de ser grato. E que a gente possa ir excluindo aos poucos esse nosso hábito de ver a vida com lentes assim pessimistas, de se queixar com frequência, de se lamentar, de ver sempre aquilo que falta, né? Que também é um hábito muito pernicioso e que a gente pode sim treinar, ter hábitos melhores, né? Então, muito obrigada, viu, gente? Espero que tenha feito sentido. Até semana que vem, se Deus nos permitir. Tá logo.